que você estivesse orando pela pastora Nilva, ela foi diagnosticada com Covid, mas daqui a pouquinho ela vai estar zeradinha aí, botando fogo em todo mundo, aquela mulher espoleta. Amém? Hoje a gente vai começar um pouquinho sobre como é que Deus vê você. Eu já vou começar já com uma pequena introdução. E eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes nós, às vezes nos questionamos sobre a questão da aparência, de como é que Deus olha para nós, quando Ele olha para nós, como é que Ele nos vê, de que quais são, de repente, sabe, a maneira dele olhar para a gente. Tudo isso tem muito a ver porque diz muito a nosso respeito. Por exemplo, quando Deus olha para uma pessoa, Ele não vê, primeira coisa, Ele não vê como você se vê. Quando você se olha no espelho, você se vê talvez com o cabelo bagunçado, acordou de manhã, entendeu? Todo bagunçado, toda descompensada, aquela coisa toda. E tem gente que, para você ter ideia, tem gente que fala assim, bom, eu não vou orar enquanto eu não escovar os dentes, uma hipótese. Mas tem gente que faz isso. Não vou falar com Deus enquanto eu não tomar um banho, me assear ou coisa parecida. É válido. Mas Deus não tem, Deus sabe, não se preocupa com isso. A maneira como nós olhamos para nós, sabe, não interfere em nada. E nem acrescenta em nada em relação ao conceito que Deus tem de você, a seu respeito, e o que Ele vê de você, o que Ele enxerga em você. Eu quero começar falando de 1 Samuel, capítulo 16. Tinha que ter uma luz aqui, sabe? Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui. 1 Samuel. Quem achou aí, diz amém. 1 Samuel 16. Eu estou chegando lá. Primeiro Samuel 16, versículo 8. Vou ter que botar a lanterna aqui, porque aqui a gente escolheu um lugarzinho muito adequado. Mas diz assim, eu vou usar a lanterna, né, porque eu não estou enxergando bem não, viu? É porque não tem luz aqui. Versículo 8, diz assim, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tão pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu na mesa de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então de Samuel se levantou e foi para Ramá. Só até aí. Então, para que você compreenda melhor, Deus, quando Ele olhou, que na verdade nesse momento, era um momento de transição, em que Saul era rei naquele momento, mas Saul estava fazendo algumas coisas que não agradavam a Deus. E de repente Deus,
assim, eu vou trocar, não quero mais Saul como rei, então eu vou buscar outro rei. E em todo o território de Israel, Deus não encontrou nenhuma pessoa com tanta qualidade quanto Davi. A qualidade que chamou a atenção de Davi não foram seus olhos bonitos, não foi sua aparência, não foi o seu jeito de se vestir. Tem gente que vai para a igreja parecendo aqueles bonecos de Olinda, né? Todo emperiquitado, entendeu? Mas não é isso que atrai Deus. Se assim fosse, a gente estava perdido, né? Porque tem muita gente que não tem condição de se vestir tão bem, estava reprovado por Deus, né? Mas Deus, quando ele olhou para Davi, o que chamou a atenção de Davi para Deus foi o coração de Davi. Se você observar bem, quando você conhece bem a história, você vai perceber que Davi não era uma pessoa qualquer, que não fazia nada, não, mas pelo contrário, Davi sempre estava em atividade. Além de ser uma pessoa ativa, uma pessoa proativa, uma pessoa que estava o tempo inteiro em fazendo coisas, entendeu? Não para se mostrar, mas fazendo coisas para agradar a Deus, fazendo aquilo que era o melhor dele, tanto para o pai dele, para a família dele, que era cuidar de suas ovelhas. Davi também era um homem de guerra, era um homem de luta, era um homem que tinha condições de vencer, tanto é que ele venceu o leão, venceu o urso, enfim. Todas essas atribuições eram um reflexo daquilo que Davi era como pessoa. Davi, em momento algum, ele se mostrava, dizendo, olha, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, entendeu? Não, pelo contrário. Ele era uma pessoa simples. Não, sabe, o que nós não precisamos ser é uma pessoa diferente daquilo que nós somos. Tem gente, já começando já na palavra, tem gente que não gosta de sua aparência. Conhece pessoas assim? Pessoas que não gostam de si mesmas. Pessoas que olham e dizem, olha, eu preciso fazer uma plástica. Nada contra quem faz plástica, cirurgia plástica não é contra. E Deus também não tem nada contra isso. E eu não estou dizendo aqui que fazer isso é errado, não, pelo contrário, me entenda. O que atrai Deus não é a sua aparência. Tem gente que se preocupa demais com sua aparência. Olha, eu estou com umas rugas, entendeu? Eu estou com uns pés de galinha, entendeu? Eu estou com... não se preocupe com isso. Deus não olha o externo. Esse externo que você está vendo não atrai Deus em absolutamente nada. É um atrativo desnecessário, posso colocar assim. Mas tem pessoas que não se olham no espelho. Você conhece pessoas que não olham no espelho? Ah, não vou olhar no espelho. Não vou, porque se eu olhar no espelho, minha cara está toda amarrotada, toda deformada, entendeu? Acabei de acordar, entendeu? Gente, Deus, eu não estou preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. O que é que tem no seu coração? O que é que você tem em sua vida que chama a atenção de Deus? Sabe, Deus não está preocupado em que você chame a atenção de outros. Não, de forma nenhuma. Até porque nós nem precisamos chamar a atenção de outros. O que nós precisamos é atrair a atenção de Deus para nós. E como eu estava falando, o grande atrativo que Davi tinha era o seu coração. Era um coração dedicado, era um coração bondoso, generoso, era um coração compromissado, era um coração que tinha, sabe, todas as qualidades de um líder e de um bom filho. Outra situação é que existem pessoas que, infelizmente, se acham insignificantes. Pessoas que se acham, não, Deus só olha para fulano, Deus só faz isso com ciclano, Deus só responde as orações de ciclano. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, para Deus não existe A ou B. Ninguém tem diferença nenhuma para Deus. Eu e você somos iguais. Apesar de sermos diferentes na nossa aparência, mas nós temos aquilo que, sabe, Deus tem um contato direto com o nosso coração. Não se preocupe. Então tem pessoas que se acham insignificantes, que se diminuem, sabe, que se
eu vou dizer que eu vou usar, eu até utilizar uma palavra, viu? Se autoflagelam, se achando, sabe, menor do que os outros. Ah, Deus só faz isso para fulano. Ah, olha a minha situação, Deus não olha para a minha situação. Deus está vendo, sim. Mas além de ver a situação que você está, Deus está vendo o seu coração. Então, se coloque diante de Deus. Se abra para Deus. Fale com Ele, tenha relacionamento com Deus. Se relacione. Deus é um Deus de relacionamento. Como eu estava falando aqui, Deus não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado com o seu relacionamento, com o seu coração. Como é que você está diante de Deus? Para Deus, como eu falei, muitas pessoas se acham insignificantes, sem valor, se menosprezam, se diminuem. Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos valor inestimável para Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém, sabe, por mais dinheiro que tenha, por mais status social que tenha, é melhor do que ninguém. Aparentemente pode até ser para a mídia, para a sociedade, mas para Deus isso não interfere absolutamente nada. Não acrescenta em absolutamente nada. A Bíblia nos mostra vários personagens que foram escolhidos por Deus de acordo com a sua disposição de servi-lo. Pessoas que tinham talvez uma boa aparência, mas o que atraía Deus era a disposição que eles tinham de fazer a obra de Deus, de levar o reino de Deus adiante, de levar o nome de Jesus adiante, de pregar o evangelho, de ganhar almas. Essa disposição é que nós temos que ter. Nós não precisamos ficar nos preocupando, sabe, com a nossa aparência. Como é que vamos levantar amanhã? Puxa, será que amanhã eu vou estar com pezinho de calinho? Como é que eu vou estar minha pele amanhã? Como é que vai estar minha cutis? Não se preocupe. Não se preocupe. A sua preocupação tem que ser como é que Deus vai me olhar. Como é que eu tenho que me apresentar para Deus? Não se preocupe se você está descabelado. Eu nem pintei meu cabelo hoje. Será? Meu Deus do céu, como é que Deus vai me ver? Não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes, essa preocupação, ela pode se tornar um bloqueio para você, sabe, ficar à vontade diante de Deus. Para você se sentir à vontade diante de Deus. Então não deixe que isso se torne um problema para você. Sua aparência, boa ou não, aparentemente, não vai interferir em nada em relação ao conceito que Deus tem de você. O que Deus pensa de você não vai mudar em nada. Então, voltando aqui, Jessé tinha os seus filhos, todos eles eram pessoas bem aparentadas, pessoas, alguns até guerreiros, que a gente, só lendo a gente vai acompanhar, a gente consegue ver isso. Pessoas que eram do exército do rei Saul, mas mesmo assim eles não foram escolhidos como rei. Quem foi escolhido como rei? Aquele que estava lá no mato, cuidando das ovelhas. Para você ver que Deus ele não está preocupado, sabe, com o status social de ninguém, com o valor da conta bancária de ninguém. Deus não está preocupado, sabe, com nada que você, sabe, que a pessoa possa ter, ou de apresentar, ou de mostrar. Tem gente que vai assim, hoje eu estou com o meu carro do ano, estou com o meu BMW, carro do ano, tenho uma casa nova, acabei de comprar minha casa nova. Não estou preocupado com isso, meu irmão. Não está nem um pouco preocupado com isso. O que Deus se preocupa é como é que você está, como é que está seu coração. A Bíblia diz que o coração é fonte de águas vivas, é fonte de vida, é fonte de esperança, é fonte de alegria, é fonte de força, de ânimo. Como é que está seu coração? Não se preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe com o que quando vão olhar para você. Não se preocupe. Passa por lá. E outra coisa é que, por exemplo, a gente olhando para Davi era baixinho, era um cara ruivo, tinha olhos claros, era um cara bem sisudo,
bem incisivo, decidido naquilo que ele queria fazer. O que ele queria fazer, ele ia lá prontamente e fazia, nada o impedia. Mas Deus o escolheu para vencer quem? O gigante. Então, para você ter ideia, a sua aparência não vai fazer nada, mas o seu coração generoso, o seu coração bondoso, ele vai te dar condições de você vencer o gigante que tem te afrontado. Qual tem sido o teu problema? Tem sido aquele chefe, pé no saco lá no trabalho, entendeu? Aquele irmãozinho, sabe, que fica pentelhando, entendeu? Problema na família. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Deixa Deus te levar a lugares que você não pode ir se não for através dele. Você só vai chegar a ser um vencedor, vencer o gigante, matar um leão todos os dias e ser vencedor, e no final do dia chegar assim, eu venci. Quando você colocar o seu coração, a sua vida diante de Deus. Portanto, não se menospreze. Não se sinta menor do que os outros. Não se veja menor do que os outros. Não se desvalorize. Tem gente que não gosta de olhar no espelho, mas se desvaloriza. Fulano é mais bonito que eu. Fulano é assim, fulano é assado. Deus com certeza vai responder as orações dele. Meu irmão, não se preocupe com isso não. Não se preocupa com isso. A Bíblia diz que cada dia tem o seu problema. Se preocupa. Não se preocupe. Se coloque diante de Deus. E diga assim, Deus, eu estou aqui, Deus. O que você quer de mim? Para Deus não é importante o que vai. Para Deus não é isso, nada disso é importante, mas aquilo que vai no seu coração, aquilo que está no seu coração. Eu escolhi você para vencer o gigante, para você se levantar, para você ser alguém que faça a diferença no seu trabalho, na faculdade, enfim, onde você estiver. Que você seja a luz lá naquele lugar tenebroso, escuro, naquele lugar, sabe, cheio de trevas, cheio de conflitos. Deus te usou para te levar lá naquele lugar. E é essa diferença que vai trazer vida, vai trazer restauração, vai trazer, sabe, ganho de almas, ganho de causas. Mas a sua aparência não vai te levar a lugar nenhum, a não ser fora da sua casa. Um passo fora de casa. Mas o seu coração humilde, o seu coração temente a Deus, o seu coração submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, vai te levar a lugares que ninguém pode ir se não for através da ação do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto, deixa eu colocar para você o seguinte. Às vezes as pessoas ficam se perguntando como é que Deus me vê? Como é que Deus olha para nós? Sabe, eu estava pensando hoje à tarde, eu pensei o seguinte, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu milagre é importante para você? Se é importante para você, esse milagre, Deus ele pode dar para você. Aquele milagre que você acha difícil, que você tem orado, tem pago um preço, não conseguiu ver ainda a luzinha lá no fim do túnel, Deus pode te dar essa conquista. Agora deixa eu te perguntar. Quando você vai dar um presente para alguém, um presente tem valor para você? Agora imagina para quem recebe. Um presente ele tem um valor inestimável. Pode ser coisa mais simples. Pode ser coisinha, sabe, pequenininha. Eu estava precisando disso, estava precisando daquilo outro. Mas você recebeu aquele presentezinho, pode ser um bottom, sabe, aquele porta-chaveiro, entendeu? Um chaveirinho. Cara, aquilo vai te dar uma satisfação de receber aquele presente. Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê com essas condições. Ele nos olha, sabe,
para nos dar o presente. Mas ele não vai dar presente para qualquer um, em qualquer hora, em qualquer situação. Não, ele vai dar um presente para a pessoa que realmente precisa. Sabe quem que precisa? Alguém que tem um coração temente a Deus, um coração submisso, um coração generoso, um coração tranquilo, um coração, sabe, que não faz esforços para fazer ou para cumprir uma meta, para cumprir um propósito. Davi tinha esse coração. Tanto que Davi, na Bíblia, foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O único homem em toda a Bíblia é chamado o homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque Davi tinha um coração desse tamanho. Para onde Deus olhava para Davi, Deus via o coração de Davi. Para onde Davi estava, Deus olhava e via o coração de Davi. Aí você fala assim, mas espera aí, Davi cometeu muitos erros, de fato. Cometeu mesmo. Mas quem não cometeria? Nós, como seres humanos, nós erramos o tempo inteiro. Mas essa é a diferença que eu quero falar para você. Quando Deus olha para você, Ele não olha esses defeitos. Ele não olha as cicatrizes que a vida te causou, que o pecado te causou, sabe, que os transtornos te causaram. Não, Deus olha o seu coração. Como é que você está? Se você está íntegro, se você está, sabe, de pé, se você está firme. Eu gosto muito daquela passagem de Hebreus 11, onde ele fala que Moisés estava firme diante daquele que é invisível. Olha que forte. Está firme diante daquele que é invisível. Você em Deus é indestrutível, é inabalável. Você em Deus é uma rocha firme. Ninguém pode resistir você. Aliás, desculpa, pode até resistir, mas não pode vencer. Satanás não pode fazer nada a teu respeito. Ele não pode te tomar, ele não pode te passar a perna, ele não pode te roubar, a não ser que você permita. E muitas vezes nós somos roubados por Satanás porque nós não entendemos em que nível nós estamos em Deus. Como é que Deus olha para nós? Será que Deus me vê assim, um fracote? Uma galinha da Angola? Estou fraco. Não. Deus te olha forte, valoroso, destemido. E dessa maneira, é como às vezes, Deus não olha para você, Deus não te vê como você se vê, Ele vê diferente. Você, quando olha para você mesmo na frente do espelho, você vê só as cicatrizes, os defeitos, mas Deus vai muito mais além, Ele vai lá no profundo, Ele vai lá no fundo da sua alma. Ele consegue ver o que está lá escondidinho, aquele sentimento, ou aquele ressentimento, Deus consegue ver. E Ele vai lá, retira e traz paz, traz a força que você precisa. Para ilustrar, eu quero só fazer uma historinha. Tem uma historinha de uma senhora que era crente, que é crente, e ela tinha um marido que era alcoólatra, e muita gente falava assim, olha, seu marido nunca vai se converter, seu marido nunca vai vir para a igreja. Eu acabei de ver ele no bar, ali bebendo. Sabe qual era a resposta dela? Não. O meu marido está lá em casa, vai tomar banho, trocar de roupa, daqui a pouco ele vai se encontrar lá na igreja. Ela sabia que o marido dela estava no bar bebendo, mas ela compreendia. Ela via lá na frente, porque Deus tinha falado para ela, o teu marido vai ser ganho. Não se preocupe. Olhe para ele como se já estivesse aqui, junto contigo, na igreja, servindo a Deus. E era o que ela dizia, não, senhor, você viu errado. Meu marido está lá tomando banho, daqui a pouco ele vai vir para a igreja. Tempos depois, o marido dela veio se converter. Nós temos que ter essa confiança em nós. Olharmos para nós e dizer, eu tenho valor para Deus. Eu sou importante para Deus. O que os outros pensam de mim, pouco me importa. O que falam de mim, pouco me importa. Não se preocupe. A sua preocupação tem que ser
o que Deus pensa de você, o que Deus imagina de você. A Bíblia diz que Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê coisas incríveis a nosso respeito. Ele nos vê vitoriosos. Ele nos vê acima da média. Ele nos vê, sabe, não só resistindo, mas vencendo turbilhões, vencendo o inimigo, vivendo uma vida, sabe, de autoconfiança, vivendo uma vida completamente uma vida reabilitada, uma vida, sabe, não prostrada, mas uma vida, sabe, diante de Deus, vencendo dia após dia, um leão atrás do outro, matando um leão atrás do outro, vencendo. Porque Satanás, ele vai querer destruir você. Ele vai querer nos destruir, vai querer nos vencer, nos resistir. Mas ele só pode fazer se a gente permitir. A Bíblia diz que ele só faz aquilo que a gente permite. Ele anda em derredor buscando quem possa tragar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não se sinta menor. Não se sinta desvalorizado. Olhe para você e diga, eu tenho valor. Eu quero dar uma expectativa para você. Todo dia, quando você se levantar de manhã, se olhe no espelho. Se olhe. Ai, não, mas poxa, de manhã, logo de manhã, se olhe no espelho. E veja a pessoa mais linda que Deus já criou. Você é importante. Satanás pode olhar e dizer assim, não, você não é bonito, não, fulano está mais bonito que você. Fulano de tal tem mais dinheiro que você, fulano de tal anda de carro novo, roupa nova, fulano de tal tem dinheiro na conta. Não se preocupe. Não se preocupe. Salomão diz que isso tudo são prazeres da vida e são momentâneos. Sabe? Coloque sua vida diante de Deus e diga, Deus, eu quero que o Senhor me... Como é que o Senhor me vê, Deus? Como é que o Senhor me vê? Eu quero ser visto por Ti, Deus. Abre os Teus olhos, olha para mim. Vê a minha situação. Me ajuda. E Deus vai fazer isso. Como a gente cantou há pouquinho, não importa onde você veio, o que você fez, não importa onde você foi, sabe, não importa nada disso. O importante é a disposição que você tem de se colocar diante de Deus. Sabe, Satanás pode até se levantar e falar 1000 coisas a teu respeito, mas não vai passar disso. Quando lá Martinho Lutero estava no convento, ele estava naquele processo das suas ideias que ele tinha colocado, né? Não, na verdade não é ideia, esqueci o nome assim, como é que a gente fala, sobre as suas teses em relação, ele colocou lá na frente da igreja, na porta da igreja. Em um momento ele estava lá no convento, orando, e de repente apareceu um demônio com uma lista de um monte de pecados dele. E o demônio começou a perturbar ele, e uma hora ele falou assim, olha, tudo isso aí já foi pago. Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Então, diga para você, se alguém chegar a falar para você alguma coisa, fale para essa pessoa, ou fale diretamente para Satanás. Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tenho valor para Deus. Eu sou importante para Deus. Eu tenho, sabe, importância que você não tem noção para Deus. Eu sou a pessoa mais importante para Deus. E muitas vezes nós encontramos algumas situações que Satanás usa para nos colocar para baixo. Às vezes, ansiedade, estresse do dia a dia, os problemas do dia a dia, as dificuldades que nós encontramos muitas vezes de resolver os problemas e a gente não consegue, a gente fica meio perturbado. Sabe? Às vezes a gente se sente incapaz diante de algumas situações. A gente quer resolver e a gente não consegue, a gente acaba, sabe,
entrando em paranoia. Satanás ele vai usar muitas coisas para desmotivar você. Satanás ele vai usar muitas situações para tirar você do prumo, para tirar você do alvo, do caminho. Mas não se preocupe. Creia em Deus. Coloque sua vida diante de Deus. E diga, Deus, além da minha aparência, olha para o meu coração. Meu coração é teu. Mora na minha vida. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, lá no início, era para eles serem perfeitos em tudo. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia falar com eles. Imagina o prazer de todos os dias, na virada do dia, depois de um dia de trabalho cansativo, estressante, você de repente se encontrar com Deus, conversar com Deus. Quanto tempo você não conversa com Deus? Fala com Deus. Ele é seu amigo, Ele é seu Pai, Ele é seu Deus, Ele é seu Senhor. Tem gente que às vezes foge de Deus, né? Às vezes não quer falar com Deus sobre os problemas, porque acha que Deus não sabe, não pode ouvir esses problemas, não vai resolver esses problemas. Deus está de braços abertos, esperando para que a gente possa, sabe, abrir o coração, deitar no colo dele e falar todas as nossas angústias, as nossas aflições. E quando Deus olha para você, Ele vê que você é capaz, que você é forte, que você é inteligente, generoso, que você é habilidoso, talentoso, engenhoso. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê características que ninguém mais vê. Só Ele consegue enxergar. Mas, acima de tudo, Deus, quando olha essas características, Ele toma essas características e Ele coloca a sua força, Ele coloca o seu cuidado, Ele coloca a sua graça, que vai te levar para lugares muito melhores. Meus irmãos, eu queria ter falado com vocês sobre isso, que você não se preocupe como você tem se visto, porque isso não é importante. Com o tempo a gente envelhece, a gente vai criar rugas, não tem jeito. Mas, mesmo assim, Deus vai olhar para nós e vai sempre ver uma pessoa de autoestima, capaz, vencedora, uma pessoa destemida, disposta a fazer aquilo que for preciso para levar o reino de Deus adiante. Davi era assim. Davi, a história de Davi que nós entendemos é que Davi foi o único rei, ou o maior rei de todos os tempos na história bíblica. Não teve nenhum rei como Davi. E por causa do coração de Davi, da sua entrega, da sua valorização, da sua generosidade, pelo seu reconhecimento em dizer, Deus é o meu Senhor, é a minha casa, é o meu âncora, é o meu. Meus irmãos, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite de domingo e continue orando pela igreja, pelos pastores, pela pastora Nilva, que está enferma. E na quarta-feira nós teremos grupo familiar. Esteja lá presente, nós estamos continuando com nossos estudos. E que Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã.